A paz do Senhor Jesus a todos, que seja uma noite maravilhosa e abençoada. Estamos aqui para começar mais uma live da consagração Mais de Ti e que Deus esteja conosco hoje nessa noite. Aos que depois vão acompanhar pela live gravada, que seja tão abençoada quanto foi ao vivo. Vamos orar para estar iniciando essa live, para poder falar um pouco da palavra que o Senhor colocou no meu coração. Pai, obrigada, Senhor, por mais uma chance, uma oportunidade de estar aqui, Senhor, fazendo essa live, Senhor, que o Senhor me use como instrumento. Fale o que o Senhor quer falar através dessa palavra, Pai. Cuida de cada um que vai ouvir essa palavra, Senhor. Abençoe, Senhor, o dia de hoje. Abençoe, Senhor, cada um que estará ouvindo. Cuide de cada um de nós, Pai. Repreenda tudo que não provém de Ti, Pai. Seja, Senhor, feita a Tua vontade, Senhor, assim na terra, assim no céu, assim na terra como é no céu. Muito obrigada por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu gostaria de estar compartilhando a palavra com vocês em 1 João 3, 4, 10. Vamos abrir a palavra. E João começa falando no versículo 4 do capítulo 3. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar o pecado, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu, nem o conheceu. Filhinhos, não se deixem enganar. Porque ninguém, aquele que pratica a justiça, é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama seu irmão. Essa palavra é uma palavra muito forte, uma palavra até pesada, que João fala exatamente sobre quem são os filhos de Deus e quem são aqueles que são considerados que são, até ele usa, né, que vem do diabo, né? Porque se o diabo vive pecando, porque alguém que se chama filho de Deus continuaria também pecando. Essa epístola de João, ela reforça muito sobre quem são os filhos de Deus. Esses versículos são muito fortes. O apóstolo afirma que quem viu Jesus de fato o conheceu, não vive pecando. E o primeiro toque que eu queria falar era sobre que amizade tem um cristão com o mundo. Em Tiago 4,4 diz: gente fiel, vocês não sabem que a amizade do mundo e a inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Em Tiago volta a enfatizar essa importância de entender algo aparentemente é muito simples, mas que parece ser algo que é um tanto controverso, se a gente for falar hoje em dia. Que quem tem amizade com o Senhor não vai ter amizade com o mundo. Que as coisas de Deus são coisas do Senhor. E as coisas do mundo são coisas do mundo. Não tem como você servir dois senhores, como Jesus fala. E até mesmo depois Tiago fala também a respeito de não tem como sair duas fontes, água doce e água salgada, de uma mesma fonte. E uma coisa muito importante que eu gosto muito da epístola de Tiago é que Tiago vai falar a respeito de que não basta somente crer. E às vezes, o que nós muitas vezes ouvimos, não, eu tenho fé em Deus, eu acredito. Parabéns, você faz o mínimo. Tiago vai falar sobre você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem
e treme. E aqui ele afirma, só crer não basta. E o que é necessário? Bom, essa resposta o apóstolo Paulo respondeu. Ele fala na sua carta aos Romanos. Em Romanos 10, de 9 a 10, ele fala, se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, porque com o coração você crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Algo muito simples. E aí eu quero entrar no meu segundo tópico, o que é ter Jesus como Senhor? É ser em tudo obediente a Jesus. Como Senhor, é obedecer a Ele, é honrá-lo. Um servo não honra o seu Senhor desobedecendo completamente, fingindo que está tudo bem, que uma hora você vai parar de pecar e vai alinhar a sua vida. Muitos agem dessa forma com Jesus. Falar, eu amo Jesus, eu gosto dele, e deixa ele fazendo coisas que não agradaria, que Jesus não faria. Mas Jesus nos chama para imitá-lo. E ele fala algo ainda mais poderoso. Ele fala em João 14,15. Se vocês me amam, guardarão meus mandamentos. Na realidade, nesse capítulo 14, ele enfatiza isso 3 vezes. Em João 14:21, ele volta a falar isso. Aquele que tem os meus mandamentos, os guarda. Esse é o que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e manifestarei a ele. E no 14, do verso 23 a 24, Jesus volta a falar. E Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E as palavras que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, isso é algo muito sério. Quem ama Jesus, primeiro guarda a sua palavra. Não tem como você falar que ama Jesus e não guardar suas palavras. Continuar vivendo uma vida alheio aos seus mandamentos e às suas palavras e aos seus ensinos. Você está sendo mentiroso consigo mesmo, falando que ama Jesus. Porque o próprio Jesus afirmou, aquele que me ama, guarda e obedece a minha palavra. Chega a ser até totalmente incoerente você dizer que ama Jesus e não guardar a sua palavra, nem obedecer. Infelizmente, a gente tem observado muitas pessoas fazendo isso. Falando que ter uma vida certinha não é para ele, que ele ama Jesus do jeito dele, que ele quer viver do jeito dele. Só que Jesus não nos chamou para vivermos do nosso jeito. Jesus chamou para negarmos a nós mesmos, pegar nossa cruz e segui-lo. Usar o exemplo dele. E a gente vê pessoas que continuam pecando, não conseguem sair dessa vida, às vezes também não querem, não tomam uma decisão. E a gente sabe que o Senhor não nos dá uma carga maior do que nós suportaríamos. Nenhuma tentação é maior do que a gente suportaria. O Senhor nos dá a carga que aguentaríamos e a gente sabe que com Ele, com a graça, a gente consegue aguentar. Nós conseguimos suportar, porque a graça dele nos basta. E uma coisa que eu quero lembrar e enfatizar o significado da palavra pecado. Todos nós pecamos, mas pecar não pode ser algo habitual. Pecado significa errar o alvo. E quando pecarmos, quando errarmos, é porque nós estamos errando o alvo. Não foi algo que aconteceu, que acontece normalmente, mas que foi um erro, algo realmente que erramos o alvo. Foi algo que foi uma exceção à regra, e não a regra. E, para mim, o terceiro e último tópico dessa palavra, que Deus colocou muito forte no meu coração, para mim é o ponto central, é a falta do temor. Uma das passagens que para mim mais mexe comigo mesmo, que é Hebreus 10, do 26 ao 31, que fala, porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de já termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Porque conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez
O Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O autor da carta dos Hebreus, ele é categórico. Ele fala sobre a consequência daqueles que conhecem a verdade e permanecem no erro. É realmente com temor que eu falo isso. Tem noção de quanto isso é sério? Ele fala que na lei de Moisés, por uma testemunha de 2 ou 3 testemunhas, você era condenado. Imagine aquele que está pisando no sangue de Jesus, na nova aliança, em algo tão sério. Nós temos que lembrar o preço que foi pago pelas nossas vidas. Em 1 Pedro 1, 18 e 19, Pedro ressalta, o apóstolo Pedro aqui, cheio da graça do Espírito Santo, ele fala: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhe levavam, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Foi o sangue do próprio Cristo que nos comprou. Algo infinitamente mais precioso que prata e ouro ou os sacrifícios feitos antes de Jesus. É o momento da gente olhar para nós mesmos e analisar a nossa vida. Estamos obedecendo ao Senhor? Estamos vivendo como filho de Deus ou não? E eu volto aos capítulos, ao capítulo que eu iniciei essa live, em 1 João 3, do 5 ao 10 agora. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Será que, de fato, você que está assistindo a live conheceu Jesus? Realmente reconheceu ou só já ouviu falar das suas obras? Eu acho muito forte quando ele fala: se de fato o conheceu, você não vive pecando. É como eu falei, o pecado, nós todos somos pecadores, mas o pecado é o errar de alvo. Você não pode ter conhecido a palavra, conhecido o verbo vivo e continuar numa vida de pecados. E quem de fato conhece o Senhor, que são os filhos de Deus, esses não vivem pecando mais. Eles praticam as obras de justiça. E quem é atribuído, quem fica pecando, fala que procede do diabo, que são os filhos do diabo, porque ele pecou desde o princípio. Então, nesse momento agora, para finalizar a live, eu gostaria de, você que está assistindo ao vivo, você que está assistindo depois, levar-se a uma autorreflexão. E que se for necessário, que você confesse o Senhor Jesus como seu Senhor, crendo no coração que ele ressuscitou dentre os mortos e confessando com a boca ele como seu Senhor e Salvador. E que essa palavra que foi de grande temor que eu trouxe possa tocar cada um que está assistindo a live, que vai ver depois. Vamos orar agora para finalizar? Pai, muito obrigada por essa palavra. Cuida de cada um, Pai, que estará ouvindo essa palavra, tanto ao vivo como posteriormente gravada, Pai. Esteja com cada um, Pai. Pai, abençoa aqueles, Pai, que estão fazendo nesse momento uma oração de confissão, que estão, Senhor, te reconhecendo como Senhor. Ó, Senhor, escreve o nome deles no livro da vida, Pai. A nós, Pai, que já te aceitamos, Pai, nos dê força para continuar. Senhor, nos ajude, nos sustenta. Repreenda todo o mal, Pai. Repreenda tudo que não provém de Ti. Perdoe nossos pecados, Pai. Livra-nos do mal, Pai. Muito obrigada pela noite de hoje. Obrigada, Senhor, por essa palavra.
Que o Senhor gere temor no nosso Senhor, no nosso coração, Senhor. Muito obrigada por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, tenham uma excelente noite. Para quem está assistindo em outro horário, um excelente dia.